Olá, meu irmão e minha irmã, estamos aqui em mais um programa Palavra Viva junto com você, você que acompanha pela TV Candidez e também que vai assistir ou que vai acompanhar pelo nosso canal no YouTube, programa Palavra Viva, que vem trazer vida à nossa vida através da poderosa Palavra de Deus. Vamos invocar sobre nós a Santíssima Trindade, vamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus e pedir a intercessão de Nossa Senhora para que nos conduza nesta sexta-feira, já aí no início do mês de julho, nesse dia 2 de julho, vamos iniciar esse mês aí com a graça de Deus sobre nós, iluminados pela sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Doce coração de Maria, seja nossa salvação. Amém, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Eu, Mateus, missionário da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré, para podermos dar continuidade a essas partilhas, essas meditações acerca do Evangelho de cada dia. Nós iniciamos na segunda-feira esse capítulo 8 e hoje, nessa sexta-feira, vamos dar continuidade a esses dois capítulos que, depois do Sermão da Montanha, narra para nós essas atividades de Jesus, a vida pública de Jesus, os milagres e algumas narrativas. E por providência, hoje vamos falar sobre a vocação de Mateus, que acaba se tornando para nós, Mateus, que era um pecador público, acaba se tornando para nós também uma esperança para nós que somos pecadores, que somos falhos, que somos miseráveis. Vamos então nos deter aqui a leitura do Evangelho de hoje, que está no capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13. Diz assim: partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento de taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? E Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Então, meu querido, minha querida, você que acompanha, você que tem o costume, e aqui eu quero dizer que, de fato, é algo que nos faz crescer a cada dia, faz com que a nossa fé progrida a cada dia, essa leitura, essa meditação, essa leitura orante da palavra todos os dias. Nós precisamos, de fato, alimentar essa esperança no nosso coração. E essa palavra viva, essa palavra de Deus, o Evangelho de cada dia, ele alimenta essa esperança no nosso coração, porque é o próprio Jesus falando conosco. É o próprio Deus que nos fala, é o próprio Verbo encarnado que vem se unir, que de forma externa na sua palavra, vem se unir à palavra interna que está dentro do nosso coração, da nossa alma, para que haja uma transformação do nosso ser, haja uma transformação do nosso viver. E hoje nós nos deparamos aqui com esse testemunho, Mateus, ele é o evangelista que escreveu, sim, o Evangelho, mas que ele mesmo foi essa testemunha ocular. Ele esteve com o Senhor. Ele viu, tanto é que é engraçado, porque ele fala, partindo dali, é como se ele dissesse assim: partindo dali, Jesus me viu. Você imagina, fica imaginando Mateus contando, ele me viu aqui, Jesus me viu, eu estava ali sentado na minha vida velha, eu considerado um pecador por quê? Porque meio que um ladrão,
publicano, né, o que era? É até interessante falar que nós precisamos perceber que Jesus ele chama um pecador público, isto era algo extraordinário. Né? Para aquele povo ali era um escândalo, né? Ele chama um pecador público. Mas o que significa a expressão pecador público? Significa que era alguém que era considerado publicamente pecador, pois todos conheciam a sua conduta de pecado. Pensa. Assim, eu fico imaginando, né? Logo eu, por que eu? Eu que né, eu sou desprezado pelos demais, sou julgado pelos demais por ser um pecador público, conhecido, né? Ou seja, é diferente daquela pessoa que peca escondido, né? Ninguém fica sabendo. Claro que, independente se alguém sabe ou não, mas para Deus é que fala diferente, porque Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Então, nesses capítulos 8 e 9, a gente vai, né, acompanhar essas narrativas das atividades, né, de Jesus, dos milagres, né, da expulsão de demônios, né, os exorcismos que Jesus realiza. Então, Mateus ele vem apresentar aqui, e talvez a resposta, né, para essa vocação dele, né, esse pecador público, pode vir no último versículo, onde Jesus diz: "Ide e aprendei o que significam essas palavras, eu quero a misericórdia e não o sacrifício." Porque ali os fariseus, né, começaram a questionar os discípulos, né, porque começaram a se assentar publicanos, pecadores, da mesma mesa que Jesus, e isso para eles era um escândalo. Né? O judeu tem muito isso, essa questão do impuro, né? Você estar com o impuro, estar com a pessoa, com aquele pecador, e Jesus era judeu. Então isso escandalizava aqueles outros que eram escravizados pela lei, que queriam escravizar as pessoas através da lei. Então, aqui a gente precisa se perguntar, né? Mateus ele apresenta, né, nesses 2 capítulos essa atividade, esse movimento de Jesus, e cabe para nós perguntar por que o evangelista ele cita esse chamado de Levi, esse chamado dele, né, do próprio Mateus, nesse momento da sua narrativa. E a resposta é justamente aquela: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu vim chamar os justos. Eu vim para chamar os justos, não vim para chamar os justos e sim os pecadores. Ou seja, o evangelista acha necessário esclarecer que o centro da missão de Jesus, o centro da missão do Messias, do ungido, do Cristo, que é o próprio Deus, é buscar, né, aquele que está perdido. De fato, Deus veio para nos salvar. Várias vezes eu falei aqui sobre o sofrimento que Deus permite, sobre a doença que Deus permite, sobre a adversidade, sobre as intempéries da nossa vida, que muitas vezes nós temos nos deparado, e que tudo Deus permite para a nossa salvação, porque Deus quer nos salvar. Deus quer que tudo que nos acontece seja motivo de salvação, de nos resgatar. Quem aqui, seja eu, seja você que está me ouvindo, não foi resgatado por Deus, ou não quer ser resgatado por Deus? Deus quer nos resgatar a todo momento. Deus quer nos alcançar com a sua misericórdia. Nós podemos dizer que todo momento de oração que nós nos colocamos é um momento de encontro da miséria com a misericórdia. Eu, pecador, eu miserável, com a misericórdia de Deus. E que nesse dia nós possamos abrir o nosso coração para, de fato, né, nos deixar ser resgatados por Deus. Então o evangelista viu essa necessidade, né? E aqui nós podemos nos recordar aquela palavra de São Lucas no capítulo 4, versículo 18 e 19, onde diz assim, que a missão do Messias é buscar o que estava perdido, curar os doentes, libertar os cativos, proclamar o ano de graça, um ano de graça da misericórdia do Senhor. Porque essa questão da misericórdia, né, e aqui a citação do Evangelho de São Lucas, porque o Evangelho de São Lucas é o Evangelho da misericórdia, é o Evangelho da graça e misericórdia. Então, tanto é que algumas citações, né, que a gente vê no Evangelho de São Lucas, a gente não vê nos outros evangelistas. Por exemplo, a passagem do bom samaritano, do filho pródigo, né, e várias
outras citações do Evangelho de São Lucas, que a gente vê essas situações de misericórdia de Deus, desse Deus que vai de encontro ao pecador, que vai de encontro àquele que sofre, né, para o libertar. A gente vê muito isso, né, no Evangelho de São Lucas. Então, esse é o reino que Jesus quer, né, inaugurar no meio de nós, esse é o reino que Jesus quer estabelecer na nossa vida. Então, hoje nós precisamos olhar para essa vocação de São Mateus, nós precisamos olhar para a vida de São Mateus e trazer para a nossa vida, trazer para a nossa realidade. Independente se eu sou pecador público ou não, né? Se as pessoas me têm ou não como pecador, eu preciso me abrir à misericórdia de Deus. Eu preciso me abrir a esse Jesus que vem, que me chama, segue. Jesus não precisou de muitas palavras não para chamar Mateus a essa vocação, a essa conversão, a essa transformação de vida, de pecador público a apóstolo, a evangelista. Então, nós precisamos hoje olhar para nós e nos perguntar o que Deus quer fazer de mim, o que Deus quer realizar em mim, de onde Deus quer me resgatar. São perguntas que nós podemos fazer e que eu vou deixar você pensando e refletindo nesse breve intervalo que a gente vai fazer no nosso programa, para logo a gente já voltar e continuar essa meditação do Evangelho de hoje. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva, nesse dia em que a gente está compartilhando aí acerca do Evangelho de hoje, o Evangelho da vocação de Mateus, Levi, né, que é essa esperança para os pecadores. É um Evangelho que pode falar muito ao nosso coração, que pode muito fazer com que cresçamos, né, na nossa vocação, nesse chamado de Deus para a nossa vida, seja ele qual for. O fato é que nós precisamos hoje olhar para nós e nos perguntar, né, como Mateus, e deixar com que Jesus nos olhe, e deixar com que Jesus possa ver a nossa situação, a situação que nós nos encontramos, de fraqueza, de pecado, de misérias que nós trazemos. Então, é interessante a gente perceber no início desse evangelho de hoje, né, que partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus. E quem Jesus vê hoje? Vamos trazer para nós, eu, Mateus, você aí, Maria, você, João, José, né, Clara, você que está aí, que está acompanhando esse programa Palavra Viva. Hoje Jesus nos vê, porque o olhar de Deus, o olhar de Jesus, ele vai além de um simples olhar. Jesus vê além. Jesus, ele vê as nossas maiores necessidades, as necessidades mais urgentes, mais latentes do nosso coração. Ele sabe das doenças que nós trazemos. Né? Aqui no final do Evangelho de hoje, quando Jesus, ouvindo isso, né? Interessante esses sentidos de Jesus que
né? Jesus que vê esse homem chamado Mateus, e depois Jesus ouvindo isso, ou seja, ouvindo aquelas murmurações, aquelas reclamações, né, que os fariseus estavam fazendo ali com os discípulos. Jesus que vê, Jesus que ouve, né? Jesus vê além, Jesus ouve além daquilo que nós ouvimos. É interessante, né, como o sentido de Jesus, né, os sentidos de Jesus falam, gritam para cada um de nós nesse dia através desse evangelho. Jesus, ouvindo isso, respondeu: eles não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Então Jesus, ele sabe das nossas doenças espirituais, das nossas doenças físicas. Jesus, ele veio para curar. Jesus, ele veio para salvar, né? O nome de Jesus significa isso: Deus salva. Deus salva. Então, hoje, eu convido a você, através da meditação desse evangelho, a permitir a deixar que Jesus passe, né, passe e nos olhe. E nos olhe, né, no nosso dia a dia, sim, como Mateus, para que nós tenhamos a mesma coragem de Mateus, de Levi. Porque aqui diz que Mateus, que estava sentado no posto de pagamento de taxas, disse-lhe, né, e ele disse para ele: segue-me. E o homem levantou-se e o seguiu. Nós somos esse homem hoje que se levanta. Porque Jesus está passando e nos olhando. Jesus, ele sabe das nossas necessidades. E eu sei que muitas vezes parece que nós fomos esquecidos por Deus, abandonados por Deus. E por isso é que Deus, ele quer que nós o busquemos através da oração. Apresentemos a Ele as nossas necessidades, apresentemos a Ele as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Eu sei, eu sempre bato na tecla da questão do sacramento da reconciliação, mas quanto tempo tem que você não se confessa? Quanto tempo tem que você não permite que Jesus venha olhar você com esse olhar de misericórdia? Com essa misericórdia que ele diz aqui: eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Eu vim chamar os justos, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus veio para nós, meus irmãos, nós pecadores, nós falhos. Então que nesse dia o Senhor possa olhar para você, olhar para a sua casa, olhar para os seus, olhar para o seu coração, olhar para a sua vida. Essa vida mesquinha, essa vida miserável, egoísta, que muitas vezes acabamos nos deixando levar. O Senhor hoje quer nos resgatar. O Senhor hoje quer nos ensinar a sua misericórdia e de aprender o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia. Então, sem dúvida, a nossa vida, ela passará a ser uma vida diferente, uma vida transformada, se nós pudermos, né, nos abrir à graça de Deus hoje, à graça de uma conversão verdadeira. O que nos falta hoje para poder, de fato, assumir uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de vida, uma verdadeira mudança de mentalidade? Me recordo que essas semanas atrás nós ouvimos sobre o Evangelho que nós nos conheceremos pelos nossos frutos. E às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente vê uma vida vazia, uma vida cheia de amargura, uma vida de preocupações. E Deus à nossa espera. E Deus se coloca de prontidão, né, para nos resgatar, para nos auxiliar. É por isso que nesse dia eu queria rezar com você, meu irmão, minha irmã, que acompanha esse programa, Palavra Viva, todos os dias, ou que tem acompanhado aí, na medida do possível, essas partilhas do Evangelho, esse programa que hoje, com a graça de Deus, tem chegado até você, a sua casa, ou que aí através do seu telefone, né, de onde você tem conseguido assistir, do seu computador, para parar um pouco, para estar com Deus, para podermos juntos, né, nos aproximar de Deus. Que hoje Jesus possa sentar contigo, que hoje Jesus possa, né, olhar para você, possa
Porque da mesma forma que Jesus ele viu e ele ouviu, né? Eu quis enfatizar esse sentido de Jesus, ele também quer te ouvir. Mesmo que seja muitas vezes as suas murmurações, as suas reclamações, quanta ingratidão há no nosso coração. Então eu convido você a rezar nesse momento com essa palavra. Nós queremos pedir, Jesus, que o Senhor venha hoje passar e olhar para nós. Nós que muitas vezes nos encontramos sentados no poço, muitas vezes, de onde está o meu pecado, de onde está, ou se não, muitas vezes eu encontro nesse posto que é o lugar da ocasião do pecado, que eu não consigo fugir das ocasiões de pecados. Muitas vezes as situações, as ocasiões de pecado, as circunstâncias para eu pecar estão à minha frente. O pecado está sempre à minha frente, como já vai dizer o salmista. O pecado sempre está à minha frente e eu não consigo fugir. Por isso eu preciso da Tua graça, Jesus, para me resgatar. Tu que viestes para isso, Senhor. Tu que viestes para resgatar todos aqueles que estão nos assistindo. Nessa sexta-feira, Senhor Jesus, dia de penitência na igreja, dia que quantos na igreja hoje estão em jejum, penitência, nós queremos hoje, Senhor, reparar o Teu coração. Reparar o Teu coração de nossas ofensas, de nossos pecados. Pecados muitas vezes não públicos, até ocultos, Senhor, mas que o Senhor sabe, que o Senhor conhece. Por isso nós te pedimos, Senhor Jesus, alimenta a esperança de conversão na minha vida, na vida dos meus. Eu te peço nesse momento, através desse programa, Senhor, alcança cada pessoa agora que sofre, Senhor. Que sofre porque vive mergulhada numa vida de pecado, uma vida de perdição, de promiscuidade, Senhor Jesus. Quantos, Senhor Jesus, resgata-nos, Senhor, nós, cada um na sua particularidade, cada um na sua fraqueza, cada um na sua miséria. Vem, Senhor, hoje. Vem hoje nos ensinar. Vem nos ensinar, Senhor, o que significa a misericórdia, o que significa ser tomado pela Tua misericórdia, Senhor. Sim, Senhor, eu apresento todas as pessoas que têm acompanhado esse programa Palavra Viva, que estão enfermas, que estão doentes, que estão sofrendo, Senhor, por alguma enfermidade, ou por alguma situação de opressão, de alguma forma estão sendo oprimidas, seja muitas vezes pela falta de algo, pela falta de emprego, pela falta de alguém para poder rezar com essas pessoas, estar, ouvi-las. Sim, quantas pessoas em depressão. Sim, Jesus, vem hoje nos resgatar, vem nos livrar de todos esses males, mas principalmente do mal do pecado, Sim, Jesus, que faz com que nós percamos a nossa alma. Jesus, nós pedimos a Tua graça sobre nós. Dá-nos mais uma vez as graças necessárias para Te buscar de todo o nosso coração, uma vida nova, Senhor, uma vida transformada por Ti. Amém. É isso aí, meu irmão, minha irmã, programa Palavra Viva, aí nesse início do mês de julho, já terminando essa semana, chegou mais uma vez até você, Graças a Deus nós temos essa oportunidade de evangelizar. A Missão Maria de Nazaré está aqui para isso, para ser mãe, gerar e formar vida nova através também desse programa Palavra Viva. Então você que está aí, conhece o nosso trabalho, conhece, seja através das transmissões da Santa Missa, seja através de tudo que nós, como evangelização, já realizamos aqui na cidade de Vianópolis, nas cidades ao redor, e temos realizado com a graça de Deus, até em outros estados, através das nossas casas de missão, através desse carisma, também de maneira social, através dos nossos trabalhos de reparação, seja o lar dos idosos, seja o abrigo feminino, seja também a comunidade terapêutica. Nós contamos com a sua ajuda. Nós contamos com a providência de Deus que passa por você. Porque a providência de Deus é esse braço que sustenta a nossa comunidade, os nossos trabalhos. Então se torne um sócio missionário. Nós sempre estamos com alguma campanha aí, campanha de alimentos, campanha de roupas para o bazar. São formas que você tem de nos ajudar. Mas temos muitas contas para pagar, Muitas vezes a conta no final do mês ali não fecha, Então nós precisamos também de sócios missionários, de pessoas que tenham essa disponibilidade e generosidade de nos ajudar de maneira financeira. Então torne-se, ligue aqui para o nosso telefone
383283, né, e se torne um sócio missionário da nossa comunidade. Que Deus abençoe você, tá? Que você tenha um excelente final de semana, abençoe você, sua família e até o nosso programa Palavra Viva, se Deus quiser. Fique com Deus, um forte abraço. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.